Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos por mais um dia que tu nos concede. Suplicamos, meu Senhor, pela tua igreja, guarda os nossos irmãos, os nossos ouvintes. Toma em tuas santas mãos, Pai, cada um de nós, nossas vidas, Pai. Ó Senhor, nossos ministérios, meu Senhor, nossas atividades na tua igreja. Senhor, nos capacita, nos habilita, Senhor, para fazer o teu trabalho. Abençoa, meu Senhor, os teus servos que estão começando. Toma em tuas santas mãos, dando, meu Senhor, graça, prazer, interesse, ó Pai, para te servir com fidelidade. Abençoa, meu Senhor, os teus servos que estão terminando. Ó Deus, eu te louvo, Senhor, pelos meus irmãos, ministros, Pai, que estão concluindo, Senhor, suas atividades ministeriais nas igrejas do interior, nas igrejas da capital. Ó Senhor, abençoa e guarda os meus irmãos. Abençoa, Pai, cada servo teu envolvido com a proclamação da palavra. Querido Deus, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nosso desejo desde o início, em 1988, é proclamar a palavra de Deus. Deus tinha me dado a graça de fazer um curso e eu tive o desejo de continuar ministrando as aulas que recebi, portanto, aperfeiçoando o meu próprio conhecimento e ajudando quem não tinha condição de estudar numa escola, se sacrificando, pagando, tendo compromisso e tendo algumas exigências que não podia corresponder. Muitos dos nossos irmãos não tinham como corresponder, não tinha habilidade, não tinha condição suficiente ou satisfatória para estudar como eu, numa escola tradicional, sem perder a identidade. Todos os meus colegas na escola tradicional sabiam que eu era da Assembleia de Deus, eu era pentecostal. A minha experiência com o Espírito Santo foi proclamada, foi registrada nos meus registros como seminarista, portanto, nem nada a esconder, nada, e ter a graça, a sabedoria e o compromisso de não discutir a atualidade dos dons, qualquer coisa. Mas o meu desejo era ensinar. Começamos ensinando só com jovens, quando presidíamos a mocidade, e fomos estendendo o trabalho até assumir proporções maiores. E realizamos muitos cursos e, dentre os trabalhos da Escola Teológica, nós desenvolvemos a capelania. Capelania educacional na Escola Padre Arimatea Diniz, ficamos quase 3 anos, e capelania empresarial, que ficamos na Teleforte, exclusivo representante UOL para o Norte e Nordeste, e nós ficamos 13 anos, quase 13 anos completo. E o resultado, meus amados, é que a gente não parou. Nós não paramos, eu não paro. Eu só vou parar quando não tiver mais condição mesmo. Mas enquanto tiver, como eu, o meu jeito desagradável de ser, enquanto tiver voz e vez, eu vou fazer no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo está com fome. O mundo não tem fome de religião, porque se for oriental, tem orientalismo, a religião do Oriente, para adorar o boi, a vaca, o macaco, a cobra, o diabo, para fazer a evocação dos mortos, para servir garapa, sopa, canja defunto, tem o culto aos antepassados. Toda desgraça que você possa imaginar tem como religião na face da terra.
Eu não preciso de religião, não tenho religião, não sou religioso, mas sou servo de Jesus Cristo. Vou divulgar a palavra gloriosa de nosso Senhor. Nosso texto hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 a 24. É um texto belíssimo, é uma despedida do apóstolo Paulo dos irmãos da Ásia Menor. E é um texto belíssimo, além do cuidado apostólico, cuidado pastoral do apóstolo Paulo, do pastor Paulo, além do cuidado pastoral dele com as ovelhas, com a igreja do Senhor, tem exatamente a despedida, onde eles se abraçam, se beijam, choram, porque ele disse: vocês não vão ver mais a minha face. Então, meus amados, é uma bênção a gente aprender. Atos dos Apóstolos 20, 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Como em nada de útil que seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar. Testemunho do Evangelho da graça de Deus. Toda a diferença. Aqui reside toda a diferença. Nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Bendito Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela leitura em tua palavra santa. Fala com os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos ouvintes. Abençoa e guarda, Senhor, cada um. Abençoa aqueles que terão contato com as nossas publicações. Nossos seguidores, amigos, nossos inscritos no YouTube, Senhor, abençoa cada um. Deus fiel, Deus bondoso e maravilhoso, dá-nos a tua graça. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós vivemos uma crise brutal e uma situação vexatória, vergonhosa, na qual os homens não têm mais respeito. Os homens não se dão a respeito e, por causa disto, não são respeitados. Nós conhecemos no Brasil e fora do Brasil, muitos homens que são tidos como elementos consagrados, dedicados a Deus e tal, e eles terminam envolvidos com politicagem, com molecagem, com fraudes e com perversidades de várias naturezas. Porque eles têm muitos recursos, têm muitos adversários, têm muitos concorrentes, têm que se virar nos 30 e fazer
uma coisa diferenciada para se manter na crista da onda, para se manter em eminência, em evidência. E é aí que começa o perigo. É um desastre grande quando indivíduos assumem a igreja e não têm temor de Deus, não têm vergonha humana, não têm vergonha, não têm caráter. Pessoas descaracterizadas de sentimento, de vergonha. Homens e mulheres. O mundo, depois que inventaram aí essas igrejas modernas, essas seitas imundas, foram enchendo o mundo de pastora, e tem pastora meretriz, tem uma praga, isso é um horror, é uma loucura, é uma desgraça. E é como se tudo estivesse legal. Não tem ninguém fazendo o que Paulo fazia, pregando a palavra, o evangelho da graça de Deus, sabendo que tem consequências os que vivem na miséria espiritual, ricos, aí as revistas, tem a fóbia, a transfóbia, tantas coisas aí, os pastores mais ricos do mundo, os mais ricos do Brasil, os mais ricos não sei de onde, e vão enchendo a bola de uns crápulas que são verdadeiros inimigos do Evangelho de Jesus. O Brasil está lotado de crápulas. Eu passei 55 anos na minha primeira igreja, estou iniciando numa outra. E estou muito feliz com meu Senhor Jesus Cristo. Nunca imaginei que fosse expurgado, lançado da igreja que em parte ajudei a edificar. Mas introduziram tanta estupidez, tanto pedantismo, tanta coisa que não tem lugar para quem é simples, não tem lugar para quem não alcança o estrelado. Resultado: a disputa por espaço, por lugares, eles constituindo inimigos, a maioria são adversários dos outros. Transformaram nossas convenções em sindicatos, transformaram o ministério numa profissão, e hoje tem que falar uma linguagem uniformizada. A linguagem uniforme, mensagem uniforme, pensamento uniforme, e só falta a tornozeleira evangélica. É uma desgraça. Mas os que resistem a essa desgraceira toda, como diz o caipira, volta-se para as Escrituras. Paulo tinha missão e compromisso. Paulo tinha ministério e caráter. Paulo tinha consciência. E, além disto, ele tinha esperança de logo encontrar o Senhor. E quem tem esperança de encontrar o Senhor não frauda. Quem tem esperança de encontrar o Senhor não faz contabilidade secreta. Quem tem esperança de encontrar o Senhor não faz da igreja um feudo. Quem tem esperança de encontrar o Senhor não transforma a igreja em uma associação de cúmplices. Ele estava saindo da Ásia depois de muito tempo, muito sofrimento, indo para Jerusalém, e de Mileto ele mandou chamar os anciãos da igreja, das igrejas da região. Ele mandou chamar. E chegaram a ele vários anciãos da igreja de Éfeso, de outras igrejas, e ele, quando teve o primeiro contato, na verdade o último, mas quando eles chegaram atendendo essa sua solicitação, essa sua demanda para um encontro, uma despedida, ele diz: vocês sabem muito bem, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como me tenho portado. Como tenho me portado no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade
com toda humildade e com muitas lágrimas e sofrimentos, com muitas lágrimas e tentações, por causa das ciladas dos judeus. Como em nada, vocês sabem disto, como em nada que foi útil, que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas residências, de casa em casa, nas casas. É sempre bom frisar, muitas igrejas na época funcionavam nas residências, porque o sistema reinante, o sistema dominante, não permitia a aquisição, aluguéis, porque tudo tinha um compromisso com os deuses, com as deusas. Éfeso era da deusa Diana. Grande é a Diana dos Efésios. Não tinha como alugar um espaço público ali. Tudo era contaminado, tudo era da padroeira, era tudo diabólico. A maioria das cidades era assim. A cidade que não era de uma deusa inventada, de um demônio inventado, era de um rei perverso. Cesareia era do César, a Antioquia era do Antíoco e assim por diante. Resultado é que eles faziam a obra de Deus nas residências, nos lares. E Paulo diz, vocês são testemunhas que eu não deixei de fazer tudo que fosse necessário e útil à igreja, tanto ensinando publicamente quanto familiarmente, nos lares das famílias. Testificando tanto aos judeus como aos gregos que é necessária a conversão a Deus, que é necessária a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora estou preso, agora ligado eu pelo Espírito, vou a Jerusalém. Eu estou indo para Jerusalém. E o Espírito me direcionando para lá, não sabendo eu o que vai me acontecer, mas o Espírito tem falado de cidade em cidade, revelando que lá me esperam mais tribulações ainda. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. A carreira de um apóstolo de Jesus Cristo não era enricar e competir e aparecer na Forbes. A carreira de um ministro de nosso Senhor Jesus Cristo não é se sobressair com a maior e melhor igreja, o metro quadrado mais caro construído, conquistado, e nem tampouco pela aeronave mais moderna. Isto não é de ministro de Deus. Ministros de Deus podem ter isto? Claro que pode. Ministros de Deus podem ter tudo isto. Mas não é por ser ministro de Deus, é por ter atividade lucrativa e tal. Mas quando é só da igreja, tem caroços no angu. Igreja não enrica, o evangelho não enrica. O que enrica é fraude, é mentira, é roubo, lavagem de dinheiro. Algumas organizações criminosas que têm uma placa de igreja e uma pia. Uma placa de igreja e uma
filantropia financeira, para lavar ativos conquistados na mentira, na fraude, na corrupção. Esses não têm ministério, têm conluio. Esses não têm missão, têm ambição. Estes não têm testemunho. Estes têm realmente esperteza, um misto de malandragem com profissionalismo. E agora, para encaixar direitinho o trambique e o trambiqueiro, a maioria deles fazem psicologia, sociologia e algumas outras gias para infelicitar os que acreditam neles, os que têm a inocência de comparar os antros que eles administram com a igreja. Mas a igreja é isso aqui. Qual era o patrimônio do apóstolo Paulo? Qual era o patrimônio do apóstolo Pedro? Mas na época, não, né? Tinha gente rica. Existia armador grego, existia armador egípcio, existia armador de várias nações. O armador é que tinha armada, que tinha uma esquadra armada transportando coisa de um continente para outro. E sempre existiu homens ricos. Sempre existiu gente rica. Mas o problema é porque eles eram ministros de Deus. E ministros de Deus não negocia. Ministros de Deus não impõem, não se impõem, e não negociam, não se vendem, não se rendem a valores. Se é ministro de Deus, ministram, simplesmente vão ministrar. E Deus se responsabiliza. Quando Deus unge, quando Deus envia, Deus se responsabiliza. Então, meus amados, nós aprendemos assim com o apóstolo de Jesus Cristo. Neste último versículo ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. Uma alegria na provação? Sim, a provação. Por que eu estou sendo provado? Porque o mundo rejeita o meu Senhor. Rejeitou o meu Senhor em pessoa, rejeita a mensagem do meu Senhor, rejeita a igreja do meu Senhor, rejeita a verdade do meu Senhor, porque sempre preferiram Barrabás. Sempre preferiram Barrabás. Barrabás do Brasil, Barrabás das nações. Os Barrabáses, o plural de Barrabás, os muitos bandidos da política e da igreja são admirados, paparicados, exaltados, porque desenvolveu a cultura, a agricultura, a medicina, desenvolveu isso a custo de tudo que foi construído em centenas ou até milhares de anos. Estes perversos fazem isto e fica o mundo devendo a eles. Eu não devo nada perverso, nem homenagem. Resultado, meus amados, a diferença reside nisto. Eu não tenho, dizia Paulo, a minha vida não é preciosa para mim mesmo. Não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria o ministério. Eu quero cumprir com alegria minha carreira apostólica, não era carreira profissional. Minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ou você é salvo pela graça ou jamais será salvo. Não entra mérito, não entra serviço,
é bom servir a Deus e servir ao próximo. Mas o próprio Paulo dizia: eu podia distribuir os meus bens com os carentes e até oferecer o meu corpo em sacrifício. Se não tivesse o amor de Deus, seria inútil. Então, meus amados, vamos guardar a palavra no coração e andar com Deus. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, Senhor, e pela graça manifestada em Jesus Cristo. Agora, meu Senhor, te apresentamos toda a tua igreja e este memorial da oração. Toma em tuas santas mãos, Pai, cada vida, os teus servos, nossos alunos, ex-alunos, doadores, ex-doadores. Abençoa, meu Senhor, aqueles que nos deixaram. Toma em tuas santas mãos. Ajuda eles, mantenha, Senhor, a graça em suas vidas, dando, Senhor, aos meus amados irmãos o que eles necessitam, dando graça, dando sabedoria, dando poder, dando prazer na tua lei. Amado e querido Senhor, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.